Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 6 de novembro, uma sexta-feira, tá? É a nossa primeira semana do mês de novembro. Eu espero que vocês estejam todos bem, todos tranquilos em casa, tá? Pessoal, nós vamos continuar lá no nosso livro de leitura e interpretação, leitura e produção de texto, na página 150, que nós vamos ver, olha que belíssima ilustração que nós temos aqui, sobre hábitos de leitura, a questão da leitura nos dias de hoje. Então, o livro começa trazendo ali os livros, né? Uma imagem de uma biblioteca. Depois aqui aquela imagem de pintura rupestre, que vocês com certeza já estudaram na aula de arte. Os hieróglifos. E depois na outra página nós temos uma outra gravura muito bonita também, que mostra ali, né? Um Kindle, né? Uma leitura hoje moderna, a máquina de escrever, que também não sei se é conhecido de vocês ou não. E aqui outros tipos de escrita também, tudo isso para mostrar um pouco do gênero que vai ser estudado lá na página 150. Então, lá na página 150, nós vamos ver o gênero relato. Então, assim como existe o gênero bula de remédio, receita culinária, bilhete, crônica, conto, poema, também o relato pessoal é um tipo de gênero, certo? Aqui nós vamos ver o primeiro relato de João Ubaldo Ribeiro. É muito bonito esse relato dele. Ele fala assim, olha, nas férias escolares, ela, minha avó, ia me buscar para que eu passasse com ela, e meu pai ficava preocupado. Dona Amália, dizia ele, tratando-a com cerimônia, da esperança de que ela se imbuísse da necessidade de atendê-lo. O menino vai com a senhora, mas sob uma condição. A senhora não vai deixar que ele fique o dia inteiro deitado, cercado de bolachinhas e docinhos e lendo essas coisas que a senhora lê. Na livraria, ela não só se servia dos últimos lançamentos dos seus favoritos, como se dirigia imperiosamente à seção de literatura para jovens e escolhia livros para mim, geralmente sem ouvir a minha opinião. E foi assim que li Carmel, Edgar Rice Burroughs, Robert Louis Stevenson e Swift e tanto mais, no sofá enorme, soterrado por revistas, livros e latas de docinhos e bolachinhas, sem querer fazer mais nada, absolutamente nada neste mundo encantado. Os livros eram uma brincadeira como outra qualquer, embora certamente a melhor de todas. Então, você tem aqui que João Ubaldo Ribeiro nasceu em Itaparica, na Bahia, em 1941. Foi jornalista, cronista, professor e escritor, chegando inclusive a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Dentre os seus livros estavam O Sargento Getúlio e O Sorriso do Lagarto. Faleceu em 2014. Aí na página seguinte, nós vamos ter outro relato, de Raquel de Queiroz. Então, esse é o relato 2. Acho que para cada escritor há uma razão diferente. No meu caso, num certo sentido, é o desejo interior de dar um testemunho do meu tempo, da minha gente, principalmente de mim mesma. Eu existi, eu sou, eu pensei, eu senti, e eu queria que você soubesse. No fundo, é esse o grito do escritor, de todo artista. Creio que o impulso de todo artista é esse, é se fazer ver. Eu existo, olha para mim, escuta o que eu quero dizer, tenho uma coisa para te contar. Creio que é por isso que a gente escreve. Então, ela dá o relato aí de por que, que ela escreve, né? O que é importante para ela na escrita. Na escrita, ela quer falar que ela existe, que ela é, olha, eu sou tal pessoa, eu pensei isso, eu senti aquilo. Então, ela acha importante deixar isso registrado. E quem é ela? Ela é Raquel de Queiroz, que nasceu no Rio de Janeiro em 1910, foi escritora, jornalista, cronista, tradutora e dramaturgo. Dramaturgo, pessoal, é quem escreve peças de teatro, tá? Dramaturgia são peças teatrais. Foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras e também recebeu o Prêmio Camões, faleceu em 2003. E o último relato que nós temos aqui é de Moacir Scliar. Então, ele fala assim, ó, quando criança, eu era adicto. Aí você tem a palavra adicto, apegado, dedicado. Eu era adicto à leitura. Não podia ficar sem ler. A minha conexão com a vida acontecia via literatura. Eu lia para aprender a viver, para saber o que fazer. É claro que isso provoca muitas desilusões, muitos choques, porque a vida não é literatura. Assim, quando comecei a escrever, foi porque eu lia. Outra razão é que meus pais foram grandes contadores de história. Numa noite quente como essa, as pessoas no meu bairro se reuniam para contar histórias, o que desde muito cedo se incorporou em mim. Passou a ser uma coisa que eu também queria fazer, só que à minha maneira, escrevendo.
E aí a gente tem a informação de que o Moacir Sclia nasceu em Porto Alegre em 1937, formou-se em medicina, foi professor, aliás, foi professor, romancista, ensaísta e cronista, foi membro da Academia Brasileira de Letras e recebeu o prêmio Jabuti em 4 oportunidades. Faleceu em 2011. Certinho. Então, aqui nós temos praticamente a maneira como é que eles se adentraram, né? Como foi a questão da literatura, da leitura na vida deles, certo? Então, vamos ver. Lá na página seguinte, nós temos alguns exercícios. É só vocês acompanharem comigo, que dá para fazer no livro tranquilamente. Embora os relatos que você leu falem sobre experiências pessoais bastante diferentes, eles abordam o mesmo tema. Qual é o tema mais comum aos textos? A. As críticas dos escritores às histórias infantis, que insistem em ensinar uma moral e não são interessantes. B. A falta de conhecimento de outros autores sobre o universo infantil, o que os impede de escrever livros adequados para esse público. C. A história pessoal sobre como os autores foram alfabetizados, ou seja, sobre como aprenderam a ler e escrever. E a última, a relação dos autores com a leitura escrita, seja por meio das lembranças dos livros que leram, seja por meio dos motivos que os levaram a escrever. Pessoal, o tema comum dos 3 relatos que nós vimos nas páginas anteriores é a letrinha D, né? Como é que eles se envolviam com a leitura escrita, né? Por meio das lembranças, dos livros que leram. O primeiro relato lá do João Ubaldo, ele se lembra até das balinhas e dos docinhos que ele consumia enquanto ele lia na casa da avó dele, né? Exatamente aquilo que o pai não queria que ele fizesse. O pai não queria que ele ficasse deitado o dia inteiro, cercado de livros e de doces, né? Então, a letrinha, no exercício 1, a letra D é a correta. Agora nós vamos ver algumas afirmações aqui, e depois vamos ver quais são as coerentes, tá? Então, vamos ver. Para João Ubaldo Ribeiro, ficar no mundo encantado da leitura era sentir a liberdade e o poder da imaginação, mesmo que isso fizesse desobedecer seu pai. Sim, a primeira está certa, tá? Ele ficava nesse mundo encantado, ele fala isso desse jeitinho. E para fazer isso, ele tinha que desobedecer o pai, porque o pai não queria que ele ficasse o dia inteiro ali, como se diz, né? Sem fazer nada. Então, você já vai pensando aí, se a 1 está certa, é porque vai ser uma letrinha A ou letrinha B. A segunda. Segundo Raquel de Queiroz, escrever é uma forma de demonstrar seus sentimentos diante do mundo, de expressar o que pensa sobre si mesmo e a realidade em que vive. Ela faz essa afirmação? Sim, ela faz, né? Ela fala assim: eu escrevo para falar o que eu senti, o que eu vivi. Então, ela demonstra seus sentimentos diante do mundo. 3. O escritor João Ubaldo critica os escritores que usam uma linguagem complexa para escrever livros infantis? Ele não fala nada disso, então a alternativa 3 não está certa, então você já vai vendo aqui qual pode ser a letra correta. 4. Quando criança, Moacir Sclia não gostava de ler, mas foi adquirindo esse hábito na vida adulta. Também não há essa afirmação, tá? E 5. Uma das grandes motivações que Moacir Sclia teve para se tornar escritor foi o fato de seus pais serem grandes contadores de histórias. Sim, ele fala assim que ele se reunia, principalmente nas noites de verão, para ouvir as histórias. Então, nós temos aqui, pessoal, a letrinha B. Por quê? 1, 2 e 5 estão corretas, tá? Então, essas 3 afirmações. 3. Para Moacir Sclia e João Ubaldo, a leitura teve um papel fundamental para despertar neles o desejo de escrever. Pensando nisso, leia as alternativas a seguir e marque V ou F. A. Moacir Sclia aprendeu sobre a vida por meio da leitura. Sim, ele fala isso, que a leitura era para ele uma maneira dele viver a vida. B. Moacir Sclia se desiludiu inúmeras vezes com a literatura. Não, ele não faz essa afirmação, ele fala outra coisa sobre desilusão. C. A avó de João Ubaldo sempre lhe contava muitas histórias. Não, pelo que ele disse lá no relato dele, a avó dele comprava livros para ele de literatura infantil, infanto-juvenil, e deixava que ele lesse esses livros. D. João Ubaldo Ribeiro considerava que ler era como brincar. Sim, verdadeiro. Então, aqui vai ficar uma sequência de verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Ler para ele era brincar, porque ao invés de brincar fora de casa, no quintal, alguma coisa, ele preferia ficar com os livros dele.
Aí nós temos os quadrinhos para poder fazer as atividades 4, 5 e 6. Algumas viagens a gente nunca esquece. Eu fui de Fusca até Buenos Aires nos anos 70. É a primeira vez que eu saio do país. Eu era moleque e minha mãe leu para mim um livro sobre os 12 trabalhos de Hércules. O que você está esperando para fazer as malas? Então aí você tem Fábio Moon e Gabriel Bar disponíveis aí nesse blog, tá? Então, agora vamos ver o que a gente entende desses quadrinhos aqui. Que algumas viagens a gente nunca esquece, né? Primeiro ela faz a afirmação que a moça faz a afirmação que ela foi de Fusca até Buenos Aires, o rapaz afirma ali que ele primeira vez que ele sai do país, e o menino ele fala sobre a viagem dele, de que maneira. Ele não foi de Fusca, ele não saiu fora do país, mas ele lia, e ele leu, e a mãe leu para ele os 12 trabalhos de Hermes. Então vamos lá. Classifica as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. A. Os quadrinhos da narrativa trazem relatos pessoais, memórias de uma experiência marcante vivida pelos narradores. Sim, tá? Tudo que foi marcante. A viagem de Fusca, a primeira viagem fora do país e a leitura que a mãe fez do livro Os Trabalhos de Hermes. B. Os pronomes e verbos em primeira pessoa são típicos dos relatos, tendo o mesmo sentido da expressão a gente no primeiro quadrinho. Sim, quando a gente fala a gente, como aqui, ó, algumas viagens, a gente nunca esquece, esse a gente é a mesma coisa que nós. E cada vez que o nós está presente, é porque a primeira pessoa também se faz presente na afirmação. Tá? Então, a letrinha B é verdadeira. Então, por enquanto, verdadeiro e verdadeiro. C. A presença de animais personificados como personagens, seres com atitudes humanas, mostra que essa história em quadrinhos pertence ao gênero das fábulas. Não, não é porque você tem aqui um pássaro, um pato, não sei, né, que está falando, é que esse quadrinho é uma fábula. Não. Para ser uma fábula, esse texto teria que ser uma narrativa, teria que mostrar onde os fatos aconteceram, quando os fatos aconteceram, onde os fatos aconteceram. Os animais teriam que falar, né? Eles teriam que ser humanizados, e principalmente a fábula ela tem um ensinamento. Então a letrinha C é falsa. D. O jovem que conta sua lembrança, um livro inesquecível da infância, considera que uma experiência por meio da imaginação também é uma viagem. Sim, verdadeiro. Então, os amigos dele, né, os outros personagens estão falando de viagem de Fusca para Buenos Aires, o outro ali está falando provavelmente aqui o Big Bang, né? Ele está falando lá da primeira vez que ele saiu do país, mas o último personagem ele também viajou, só que ele viajou através da leitura. Então, a letra D está correta. 5. Assinar a alternativa correta. A. A história em quadrinhos e o texto mostram que as memórias da infância dependem bastante da época em que cada um cresceu. B. O mundo encantado da leitura acaba desaparecendo durante o desenvolvimento das crianças, por isso ele é apenas citado nas memórias. C. Os textos mostram diferentes críticas ao presente, considerando-o inferior ao passado. E D. O relato que cita o livro sobre Hércules é um exemplo da relação entre a leitura e a infância, assim como os relatos dos escritores no texto 1. Isso, a letrinha D, que é a correta, né? Porque ele lembra que esse personagem lembra do que a mãe leu para ele. Assim como o João Ubaldo, lá na afirmativa dele, fala assim: olha, eu ia na casa da minha avó e ficava lendo. Igual o Moacir Scler fala assim: olha, os meus pais ficavam lendo para mim à noite, naquelas noites de verão. Então, são relatos, olha aqui, ó, há uma relação entre a leitura e a infância, assim como os relatos dos escritores no texto 1. Então, esse personagem aqui fictício, ele é similar, ele é parecido, ele tem pontos em comuns com Raquel de Queiroz, com Moacir Scler e com João Ubaldo Ribeiro, que nós vimos lá nas páginas anteriores. 6. A expressão fazer as malas, que aparece no último quadrinho, está sendo usada no sentido literal, então, quando ele fala assim: o que você está esperando para fazer as malas? A pessoa quer que você pegue realmente uma mala e coloque lá dentro calça, camiseta, meio, um monte de coisa? Não, né? Então, qual é a resposta aqui? Ela está sendo usada no sentido literal? Não. Nesta tirinha, a expressão faz referência à leitura como uma maneira de viajar, tá? Então, repetindo. A expressão fazer as malas não foi usada em sentido literal, porque nesse contexto ela se refere à leitura,
ou seja, uma maneira de viajar pela imaginação. Dá tempo de fazer mais uma página, então vamos lá rapidinho, pessoal. 1. Estudo do gênero relato pessoal. Apesar de mostrarem visões diferentes, os 3 relatos apresentam um objetivo comum. Qual é o objetivo dos textos desse gênero? Ou seja, para que existe, por que existe um gênero chamado relato pessoal? Para quê? Para narrar um caso que teria acontecido com um personagem fictício, para relatar uma experiência pessoal, apresentar um ponto de vista sobre essas vivências, para expressar sentimentos e pensamentos subjetivos por meio de uma linguagem poética, ou para expor informações e definições sobre um objeto de estudo. Letrinha B, né, pessoal? O próprio nome já fala que relato pessoal serve para relatar uma experiência pessoal, apresentar um ponto de vista sobre essas vivências. Falso ou verdadeiro? Observe atentamente a linguagem usada nos relatos, então classifique a seguir como verdadeiros ou falsos. A. Os relatos são textos narrativos, com foco na terceira pessoa, ou seja, contam várias situações ocorridas com outras pessoas? Não, é falso. O relato não vai falar assim, ó, ele fez, ele até pode falar, mas o objetivo principal, o foco do relato é a primeira pessoa. Eu tinha minha avó, a minha avó comprava livros, os meus pais se sentavam e contavam histórias. Então, é em primeira pessoa. Então, a letrinha A é falsa. B. O predomínio de pronomes e verbos conjugados em primeira pessoa, minha avó, acho, no meu caso, mostra que os relatos nos trazem uma abordagem pessoal, em que quem conta é também o protagonista. Isso é verdadeiro. Então, a primeira pessoa mostra uma abordagem pessoal e protagonista, né? Que a pessoa que está contando também é o personagem principal. C. A memória de quem relata os fatos se mistura com as referências a outras pessoas que participam das experiências relatadas. Sim, quando ele fala da avó, por exemplo, ali há uma mistura de referências, né? Ele está lembrando da avó com um sentimento carinhoso e lembrando que a avó desobedecia o pai, né? O pai falava, não vai deixar ele ficar lendo cheio de bala de doce. E era exatamente isso que a avó fazia, né? E letrinha D. Os relatos utilizam uma linguagem impessoal e são focados no conceito de infância, pois referem às crianças em geral, mesmo que usem como exemplo os relatos subjetivos. Não, tá? O relato não usa uma linguagem impessoal, ele não está falando sobre as crianças em geral, ele está falando sobre uma experiência dele ou dela, né? Compare os 2 trechos a seguir. Trecho 1 e trecho 2. Nas férias escolares, ela, a minha avó, ia me buscar para que eu as passasse com ela, e meu pai ficava preocupado. Na livraria, ela se dirigia imperiosamente à seção de literatura para jovens e escolhia livros para mim, geralmente sem ouvir minha opinião. E foi assim que li Carl Mayo, Robert Louis Stevenson e Swift e tantos mais, num sofá enorme, soterrado por revistas, livros e latas de docinhos e bolachinhas. Trecho 2. Eu lia para aprender a viver, para saber o que fazer. É claro que isso provoca muitas desilusões, muitos choques, porque a vida não é a literatura. Assim, quando comecei a escrever, foi porque eu lia. Outra razão é que meus pais foram grandes contadores de história. Qual é o tempo verbal predominante em cada um dos trechos? Passado, presente ou futuro? Aqui, pessoal, o que predomina é o passado, né? Olha. Ia, ficava, dirigia, lia, comecei, outra vez eu lia e foi. Então, o tempo passado. B. Por que em textos do gênero é comum predominar o relato dos fatos utilizando o seu tempo pretérito imperfeito, ou seja, o passado? Olha, esse tempo verbal foi usado para exprimir ações que se repetiam continuamente, ou seja, ações recorrentes, ações que costumavam acontecer no passado. Então, para relatar ações que costumavam acontecer no passado. Certo, pessoal? Então, eu vou parando por aqui. Espero que tenham aproveitado bem a aula. Completem todos os exercícios que foram pedidos aí no livro e um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.